Muito bem, Shalom Adonai. Peço que você abra comigo as Escrituras Sagradas no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 15. Esse capítulo ele tem 35 versículos, onde trata a desobediência de Saul e sua rejeição. E no final, Samuel mata Agag. Nós vamos falar esse estudo em 3 partes e depois trazer uma aplicação particular. Eu vou dar um resumo para que você entenda, mas talvez eu fale em 3 partes. Esse capítulo 15 de 1 Samuel representa um momento decisivo na história de Israel e na vida de Saul, o primeiro rei da nação escolhida. É um relato que desperta nossa curiosidade e nos faz questionar o que acontece quando alguém é chamado para liderar sobre a autoridade divina, mas decide seguir sua própria lógica. Já dizia Spurgeon que os dons de Deus são importantes, mas eles são perigosos. Quando você sai da revelação divina para seus próprios desejos, quando você faz com que ele saia do coração e vá para a cabeça. Em uma missão que parecia ser apenas mais uma vitória militar, Saul enfrentou um teste que revelou o que realmente habitava em seu coração. Ele cumpriu parcialmente a ordem do Senhor, mas essa meia obediência trouxe consequências devastadoras. Preste atenção, irmão. Meia obediência. Ele não desobedeceu por completo. Foi meia desobediência. Então, este capítulo desafia nossas percepções sobre o sucesso, obediência e liderança espiritual. E a frase marcante de Samuel é: a obediência é melhor do que o sacrifício. Isso aqui ecoa como uma lição universal que transcende gerações. Ela nos lembra que Deus valoriza a submissão do coração mais do que atos externos de religiosidade. Não adianta pular, saltar, glorificar, levantar as mãos, se ajoelhar, porque Deus valoriza a submissão. O que podemos aprender com o fracasso de Saul? Como explicar essas lições em nossas vidas e ministérios? Como aplicar? 1 Samuel 15 não é apenas uma narrativa de um rei rejeitado, mas o convite para examinarmos como respondemos às instruções de Deus em nossa própria caminhada. Então vamos nos preparar para mergulhar nesse texto profundo e descobrir o que significa viver em plena obediência à vontade do Senhor. Então, nós vamos falar-lhe sobre alguns tópicos, pelo menos uns 9 tópicos. Por isso que eu vou dividir aqui a mensagem, em 3 partes, talvez, para nós entendermos melhor aqui essa revelação tão profunda. Então, em primeiro lugar, é a importância da obediência total a Deus. Aí você vai ler do versículo 1, eu convido você para você ler do versículo 1 ao versículo de número 9. Eu não vou ler devido ao tempo aqui do WhatsApp, mas você pode ler vagarosamente do versículo 1 ao versículo 9. Começa com a ordem clara de Deus para Saul, e muito clara: destruir completamente os amalequitas, cumprindo o juízo que o Senhor havia prometido desde os dias de Moisés, em Êxodo 17, versículo 8 a 16. O motivo era a crueldade dos amalequitas ao atacar Israel covardemente no deserto. Deus ordena que tudo seja consagrado à destruição, demonstrando a seriedade do pecado e sua justiça santa,
Deuteronômio capítulo 20, versículo 16 e 18. E eu gosto quando eu leio o capítulo 15 e os versículos 1, 2 e 3, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Tem uma tradução que é uma tradução mais clara nesse texto aqui, que diz assim, no capítulo de número 15, eu não esqueci do que os amalequitas fizeram com Israel. É a hora da colheita, meu amigo. É a hora de colher, são as consequências de atos impensados, de passos precoces, de escolhas erradas. Vem para todos nós. Isso aqui é uma grande advertência antes de você falar sim ou não, ou de pronunciar qualquer palavra. Saul inicia a missão obedecendo parcialmente. Ele poupa Agag, o rei dos amalequitas, e permite que o povo poupe os melhores animais, contrariando diretamente a ordem divina. A pergunta é: você tem obedecido a Deus na essência? Você falou do dízimo, mas assiste coisas impróprias na internet. Então você obedece pela metade. Eu oro, amém, mas tem a mão fechada, é avarento, sovino, mesquinho, então você obedece pela metade. Eu não perco um culto de oração, sim, mas você é uma moça que se relaciona com um rapaz que não compactua da mesma fé, então você obedece pela metade. Você está começando a me entender ou não? Embora ele tenha vencido militarmente, sua desobediência comprometeu sua liderança espiritual. A lógica humana levou Saul a selecionar o que ele achava melhor, mas Deus não havia dado espaço para interpretações pessoais. Vou falar de novo. Deus não havia dado espaço para interpretações pessoais. Essa passagem nos ensina que a obediência parcial é, na verdade, desobediência. Mesmo que algumas ações pareçam boas aos nossos olhos, como poupar os melhores animais para sacrifício, Deus requer obediência total à sua palavra. Isso é o que diz Provérbio 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte, conduz à decepção, conduz à frustração, conduz a perdas e algumas delas irreparáveis. Além disso, vemos a compaixão de Deus pelos queneus, poupando-os por sua bondade no passado. Êxodo 18, 9 e 10. Isso nos lembra que Deus é justo e recompensador, mas também não tolera as escolhas erradas. A falha de Saul em seguir plenamente as ordens de Deus nos adverte sobre o perigo de tentar ajustar os comandos divinos às nossas próprias preferências e conveniências. Você está me entendendo? Então, qual é a relação prática aqui? Será que temos obedecido a Deus por completo ou apenas naquilo que é confortável para nós? Essa pergunta deve ecoar em nossas decisões diárias, lembrando que Deus valoriza a obediência acima de nossas justificativas. Isso aqui é a primeira parte. Nós vamos falar em 3 ou 4 partes. Ok? Baruch Hashem.